Amém, irmãos? Em pés ainda, abra sua Bíblia. No capítulo 3 de Provérbios, onde nós lemos, versículo 9. Abra a palavra do Senhor para nós meditarmos nesta noite. Amém? Parabenizar as irmãs que organizaram aqui esse cenário, está lindo, muito bom. Eu fiquei pensando aqui de pedir esses muricis e as mangas, essa manga fiapo, né? Pensa num negócio bom. Glória a Deus. A manga fiapo e o murici traz à minha memória muitas lembranças da minha infância. Versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Amém? Podem sentar, queridos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Muito bem, queridos irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Falar sobre primícias. Primícias, quando nós falamos de primícias, a gente pensa logo na oferta de primícia, né? Mas o que é primícia? Primícia é aquilo que é primeiro. Aquilo que é primeiro, aquilo que toma o primeiro lugar. Ou seja, é aquelas primeiras coisas que devem ser praticadas, tá? É um princípio bíblico. Precisamos aprender a honrar a Deus com as nossas primícias. Honrar a Deus com os bens que Ele nos dá é uma coisa primordial. Nós temos que aprender a honrar o Senhor com aquilo que Ele coloca em nossas mãos, tá? Na verdade, tem um texto de Lucas 8, versículo 1, se você quiser abrir sua Bíblia, você pode ler. Versículo 1 diz assim: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Então, quando Jesus desempenhou seu ministério, no início do seu ministério até o final, os 3 anos e meio, ele teve muitas pessoas que o acompanharam. E dentre essas pessoas estavam algumas mulheres, dentre elas Susana e Joana, mulher do procurador de Herodes, uma mulher muito importante na sociedade da época, em Jerusalém, mas ela se juntou a outras mulheres e elas serviam a Jesus com aquilo que elas possuíam. Eu já vi casos de pessoas que quando entregaram a vida para Jesus não tinham nada, e quando Jesus abençoou, que cresceram, elas deixaram Jesus. Eu vou trazer nesta noite aqui alguns princípios de honra. Primícia é honra. A primeira honra, eu acho que eu até falei nessa congregação sobre isso. O primeiro princípio de primícia e de honra que nós devemos ter e colocar na nossa vida é o princípio de honrar a Deus. Aconteça o que acontecer. Não importa a circunstância, não importa a situação que você esteja, mas procure sempre saber que o que você está fazendo, a decisão que você está tomando, ela tem, em primeiro lugar, o objetivo de honrar a Deus. Mesmo que nessa decisão que você está tomando, você tenha prejuízo aparente. Mesmo que nesta decisão que você vai tomar, você seja aparentemente humilhado, você perca alguma coisa. Mesmo que nessa decisão você seja desonrado. Alguém pode dizer: olha como ele é bobo, como ela é boba. Mas se você honrar a Deus, você está obedecendo um princípio maravilhoso, extraordinário. O Senhor nosso Deus, como disse aqui o nosso diácono Cícero, Deus, ele é a fonte de todas as bênçãos que nós recebemos. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude, a terra e aqueles que nela habitam. Ou seja, tudo que nós recebemos vem de Deus. O 1 Timóteo 1,17, Paulo diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então só Ele merece, só Ele é digno. E nós devemos, irmãos, devotar a Deus a nossa paixão. É por isso que Moisés disse para Israel: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu entendimento. Moisés chama Israel para consagrar a sua vida integralmente a Deus. Uma consagração genuína, porque Deus, ele realmente, o que ele quer de nós é isso, que nós o honremos, que nós devotemos a ele a nossa vida, tá? A nossa devoção. O que tem sido, qual que tem sido a sua devoção? O que está prevalecendo na sua mente? Qual é a coisa mais importante para você? Às vezes, nós temos a tendência, todo ser humano tem essa tendência de idolatrar alguma coisa. E toda idolatria, ela tem como marca principal deixar Deus para segundo plano.
A pessoa coloca algo que ela acha que é mais importante em primeiro plano e deixa Deus em segundo plano. Então, nós devemos toda a nossa devoção, toda a nossa adoração, toda a nossa rendição, nós precisamos devotar ao Senhor, nos render ao Senhor. Isso Ele espera de nós. Tá? O nosso texto que colocamos naquela planilha que passamos para os irmãos no início do ano, Romanos 8,14, ele diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo dirigir a nossa vida, dirigir as nossas decisões. O que é, irmão? O que significa deixar, irmã Gracineide, o Espírito Santo dirigir? O que significa dar primazia para Deus? É você e eu, nós, darmos o senhorio da nossa vida para Cristo. Dar o senhorio da nossa vida para Deus. É nós admitirmos que a nossa vida está na dependência de Deus. O livro de Provérbios 3:9 que nós lemos diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Há uma recompensa quando nós primiciamos, quando nós honramos o Senhor. Quando nós honramos o Senhor. Eu não sei, eu já falei aqui uma vez, quando você chega num lugar, e você está num lugar, esses dias, mês passado, eu me senti muito honrado lá na Câmara Municipal, uma honra muito grande que eu recebi. Recebi uma honra, mérito José Bonifácio. Minha mãe tinha recebido em 2015, eu recebi em 2023. Uma honra, eu senti muito grande. Senhor, quando eu recebi aquela homenagem, aquela comenda, eu disse: Senhor, eu entrego isso aqui para Ti, para a glória do Teu nome. Mas eu me senti bem, me senti muito bem no meio das autoridades, prefeito, vereadores, pessoas da comunidade. Eu me senti muito bem. Falaram meu nome, leram a minha biografia. Eu fiquei todo cheio, né? Todo feliz. Agora imagine o Senhor, imagine o nosso Deus, quando nós nos devotamos a Ele, quando nós falamos para Ele e demonstramos para as pessoas que Ele é o nosso Deus, que nós o amamos, que tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é para Ele, para a glória dEle. Então, quem honra o Senhor, ele é recompensado, né? Fisicamente, materialmente, espiritualmente, emocionalmente. Tá? Deus nos recompensa. Tá? Muitas vezes, há pessoas que perdem a bênção de Deus porque não honram o Senhor. Ele diz assim, tem um texto sagrado, que o Senhor ele fala para um homem chamado Eli. Eli não honrou o Senhor. Ele honrou mais os filhos do que o Senhor. Aí o Senhor fala para ele, capítulo 2 de 1 Samuel, Deus diz para Eli, diz assim, ó: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Gente, se nós honrarmos o Senhor, Ele vai nos honrar. Mas se nós o desprezarmos, também seremos desprezados. Ah, mas Deus despreza? Deus despreza. Ele tinha uma promessa. Ele era descendente de Arão, ele era levita, ele era sacerdote, escolhido por Deus. Deus tinha uma promessa, Deus tem uma promessa para os levitas, uma promessa eterna. No reino milenar de Jesus, os levitas, eles retornarão ao serviço sacerdotal. Deus honra quem honra Ele. Mas a família de Eli, ela foi eliminada da linhagem de honra, da bênção de Deus. Existem pessoas que desonram o Senhor, e ao Senhor, ao desonrarem ao Senhor, elas também são desonradas, são desprezadas. E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós deixamos de honrar o Senhor em alguns detalhes. Nós temos alguns exemplos, para a gente ser bem breve, vou dar aqui alguns exemplos rapidamente. Ele nos honra quando nós o honramos, Ele nos honra espiritualmente, Ele nos honra fisicamente, Ele nos honra emocionalmente, Ele nos honra em todas as formas que você imaginar. Ele é capaz de nos honrar. Quando nós o tememos, quando nós o adoramos com temor, nós estamos honrando ao Senhor. Nós temos um exemplo que é muito conhecido, o exemplo de Davi. O rei Davi, ele honrou o Senhor. Quando ele tinha o desejo de construir o templo em Jerusalém. E quando ele planejou tudo para construir o templo, ele tirou do seu tesouro uma oferta. E 1 Crônicas, capítulo 29, conta o que ele fez. Ele deu 5 toneladas de ouro puro, 255 toneladas de prata. Davi deu glória a Deus com tudo que ele possuía. Foi a maior oferta. Se Davi fosse vivo hoje, e essas ofertas, ouro, prata, Davi seria um dos homens mais ricos do mundo. Então Davi seria essa pessoa, porque Davi, ele sempre honrou o Senhor. Outro homem que honrou o Senhor, Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz
No capítulo de número 15 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos, todos eles. Aí ele diz assim: todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Não fui eu, foi a graça de Deus. Ele poderia dizer: eu sou o cara, eu sou o melhor dos apóstolos, eu sou o grande missionário. Não, ele disse: foi a graça de Deus. Aleluia. Ele honrou o Senhor com o seu trabalho. Amados, honrar a Deus é essencial para a vida do crente. Portanto, o que devemos aprender em primeiro lugar sobre honra, sobre primícia, é honrar a Deus com as nossas primícias. Primiciar o Senhor. Essa questão da oferta de primícia, ela é algo revolucionário. Porque nós estamos habituados nesse plano. Eu sempre falo isso. Mas Deus, ele quer elevar a igreja. Na verdade, Deus não é que ele quer somente. É que é o projeto de Deus. Nós estudamos uma lição bíblica, terminamos agora dia 31, sobre a obra missionária. A igreja precisa fazer a obra missionária, se empenhar na obra missionária. A igreja precisa de homens e de mulheres que contribuam na obra missionária, que honrem a Deus com a obra missionária, ministrando ofertas grandiosas na obra missionária. E por isso que eu digo que Deus quer levantar pessoas, que Deus quer pessoas que o honrem, porque Ele quer honrar essas pessoas, para que essas pessoas invistam na obra missionária. E eu falo para os irmãos aqui no Campo Manaim: Deus quer ser honrado aqui, porque Deus quer levantar missionários aqui, e Deus quer levantar pessoas aqui para sustentar a obra missionária, sustentar missionários. Então, primeira primícia de honra a Deus, honra a Deus. Faça um check-up: estou honrando o Senhor ou estou desprezando o Senhor? Deus é prioridade na minha vida? Segunda premissa de honra: honre a Deus, em primeiro lugar. Segundo lugar, honre seu pai e sua mãe. A Bíblia é uma promessa de Deus: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Uma das maiores desgraças que tem acontecido na nossa sociedade é a desonra dos pais pelos filhos. Muitos filhos não têm honrado os pais. Nós vivemos numa sociedade que ensina. Eu já fiz uma pesquisa nisso. A criança, no primeiros ensinos na escola, vai para o ensino básico, ensino médio. Quando a criança termina o ensino médio, a criança vai para a universidade. Na universidade, a universidade ensina os filhos a desonrarem os pais. Porque está impregnado na nossa sociedade esse princípio de desonra. Isso tem sido uma maldição para o Brasil, uma maldição para a igreja. Porque muitos filhos têm desonrado seus pais e têm perdido a bênção de Deus. E o que é honrar o pai e mãe? É respeitar, é cuidar, é amar, é obedecer, tá? É obedecer. Muitas vezes, nós pais, alguns filhos olham para os pais e dizem assim: esse velho é quadrado, essa velha é uma quadrada. Não entende que nós somos mais inteligentes, que nós somos mais avançados, que nós já estamos aprendendo aí coisas novas. Só que se esquece que o velho quadrado, a velha quadrada, tem Jesus, tem Deus, tem o princípio bíblico, o princípio cristão, o princípio da fé, que não pode ser abandonado. Mas eu falo para você, jovem, criança, adolescente, você que tem pai: honre seu pai, honre sua mãe, cuide do seu pai, porque é o primeiro mandamento com promessa. E às vezes a pessoa cresce, a pessoa desenvolve, eu conheço pessoas que cresceram na vida, se formaram, conquistaram empresas, negócios, mas não honraram pai e mãe. E da mesma forma que eles subiram, eles desceram. Da mesma forma que eles cresceram, eles diminuíram, muitos morreram, muitos tiveram suas vidas ceifadas, porque não honraram pai e mãe. Então eu digo para vocês, é uma primícia, porque não adianta você trazer sua oferta: eu vou honrar Deus com a minha oferta, mas você não está honrando seu pai e sua mãe. Então, o segundo princípio de honra, de primícia: honre seu pai e sua mãe, para que os propósitos de Deus, eles se cumpram na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. O Salmo 139, versículo 14, o salmista diz assim: antes os teus ossos ainda eram informes, quando Deus já te escolheu, quando Deus já tinha te escolhido, Deus já escrevia a tua história. Então Deus escolheu você, mas muitas vezes, devido à desobediência, à desonra com os pais, faz com que as promessas não se cumpram, as promessas não aconteçam, as bênçãos não cheguem. Tem pessoas que vivem patinando na vida por causa dessa maldição de desonrar os pais. E quando a pessoa honra pai e mãe, as maldições são quebradas. A promessa de Deus é uma chave. Honrar pai e mãe, anote isso: honrar pai e mãe é uma chave que abre a janela de bênção, a porta de bênção. É uma chave. Terceiro lugar, honrar os idosos, honrar os mais velhos. Nós vivemos numa sociedade
que despreza as pessoas mais velhas. Apesar que tem algumas leis que protegem, né? A fila para os idosos, mas a sociedade em si, a maioria das pessoas desprezam os mais velhos. Até que quando alguém vê alguém com cabelo branco, já fica desprezando. Mas cabelo branco é honra. A Bíblia diz em Levítico 19:32, diz assim: diante dos cabelos brancos te levantarás e honrarás a face do ancião. Temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Provérbios 20:29 diz: valorizará, diz assim, a glória do jovem é a sua força, a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Nós precisamos honrar os nossos velhos, honrar os nossos idosos, porque nós vamos chegar lá, se Deus nos abençoar. Deus vai prolongar a nossa vida, né? Por que eles devem ser honrados? Pela sabedoria que eles têm acumulada. A pessoa pode não saber ler, pode não saber escrever, mas com a vivência, ele vai adquirindo sabedoria, ele vai adquirindo conhecimento que o jovem não sabe. E o jovem precisa aprender a honrar os mais velhos, aprender com os mais velhos. O Salmo 71:18 diz assim: agora também, quando estou velho, diz o salmista, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os que virão. Esse é o papel do idoso, o papel do velho, anunciar as grandezas do Senhor, né? Nós devemos honrar os mais velhos pela hierarquia de vida que eles já viveram, né? Devem ser honrados. Eu costumo obedecer uma palavra de Paulo. Paulo diz para Timóteo: não repreenda asperamente o ancião, mas admoesta como a pai, aos moços como a irmãos. Então, os velhos têm que ser respeitados, considerados, amados, ajudados. Quarto lugar, honrar a sabedoria e o conhecimento. Gente, quantas pessoas têm desprezado a sabedoria e o conhecimento? Tem pessoas, eu fui fazer um casamento ontem, fiz um casamento ontem, eu perguntei para o casal: vocês já leram um livro sobre casamento? Vocês já assistiram algum DVD sobre casamento? As pessoas não se preparam, a pessoa compra casa, compra móvel, mas não quer sabedoria para edificar o casamento. Sabedoria se adquire. O apóstolo Tiago diz assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá sem jogar no rosto. Tem pessoas que vivem a vida no mesmo nível. Deus não quer que você viva no mesmo nível. Você tem que aprender alguma coisa, melhorar. Quando a pessoa lê, claro, tem pessoas que não sabem ler, mas se você não puder ler, mas você sabe ouvir. Tem gente que se acostuma com uma mente preguiçosa. Tem um adágio popular que diz que mente desocupada é a oficina de Satanás. Tem gente que enche a mente com porcaria, assiste televisão o dia todo, assiste jornal, só disse. Nós temos que honrar a sabedoria, honrar o conhecimento, buscar sabedoria, buscar o conhecimento, buscar em Deus. Hoje tem tanta coisa boa. Tem um cidadão aqui, na coisa que eu gosto de conversar com ele, é uma pessoa, não é crente. Eu gosto de conversar com ele porque ele fala o seguinte: pastor, eu estou estudando. Como é que tu estuda? Eu estudo no YouTube. Agora ele está estudando coisa da Bíblia já. Que coisa boa, irmão. Cidadão de 60 e poucos anos, em vez de ficar perdendo tempo assistindo filme, assistindo mundial na televisão, ele está estudando no YouTube. Ele está aprendendo como é que faz uma horta, ele está aprendendo como é que faz... É tanta coisa que ele já me falou. É certo. Tem gente que tem a mente preguiçosa. Nós precisamos honrar a sabedoria, primiciar a sabedoria, primiciar o conhecimento. Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Senhor, me orienta, me dá direção. O Espírito de Deus, ele tem sabedoria para você. Ele quer te capacitar. Tem gente que vive, tem pessoas que vivem de tropeço em tropeço. Tudo que faz dá errado. Eu já vi pessoas, você já deve ter visto alguém. Ah, nada dá certo para mim. Por que não dá certo nada que a pessoa faz? Falta sabedoria. Tu tem que pedir para Deus. É ou não é? Pedir sabedoria para Deus. Honra. Olha o que diz o texto do versículo 16. Olha lá. O versículo 3 diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. O versículo 14. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Você tirar um tempo para vir para o culto de terça-feira que vocês fizeram, parabéns. Você tirar um tempo para vir à escola dominical, parabéns. Isso é buscar sabedoria. É buscar conhecimento. Você tirar um tempo para ouvir a palavra de Deus, para estudar uma revista. 10 minutos ainda ali. Amém? Se esforce, faça. Esse começo de ano nós estamos lançando um projeto para os irmãos, ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você sabia, irmão, que quando você faz jejum, o jejum, isso aqui não é biblicamente não, isso aqui é biologicamente. Tá? Não é só biblicamente, é biologicamente. Quando você jejua, o teu organismo ele desintoxica. É assim que fala? Ele é desintoxicado. O jejum ele faz uma desintoxicação. Entendeu? Até eu participo de um grupo na internet de tratamento do fígado que fala assim sobre o jejum. Então, quando você faz jejum, você está cuidando até da sua saúde física. Entendeu? Então, honre a sabedoria, honre o conhecimento. Como é que você honra a sabedoria e o conhecimento? Lendo, né? Ouvindo, né?
procurando aumentar. Olha o que diz mais, versículo 16. Aumento de dias há na sua mão. Qual é a mão? Direita. Se você buscar sabedoria, Deus vai te dar aumento de dias. Mão esquerda, o que é que tem? Riquezas e honra. Busca sabedoria. Eu tenho um amigo, pastor Paulo Fernandes, lá de Rio Verde. Ele tem um amigo lá em Belo Horizonte. Ele era um empresário, ele faliu, quebrou, não tinha dinheiro, estava acabado, sem saber o que fazer. Ele orou e Deus disse, Deus me dá sabedoria para me fazer alguma coisa. Aí Deus disse para ele assim, o Espírito Santo falou para ele, faz pamonha. Ele falou, pamonha, senhor, não sei como é que é. Eu vou te ensinar. Deus ensinou. Aí Deus disse para ele, vai lá para frente da rodoviária vender. Ele foi para frente da rodoviária. Hoje ele tem lá em frente da rodoviária de Belo Horizonte, BH, a maior pamonharia do Brasil. As pessoas fazem fila para comer a pamonha dele. Se você pedir, ele vai te dar sabedoria. Se você pedir, ele vai te orientar. Peça sabedoria. Deus vai dar sabedoria para pessoas aqui na Colônia do Urém para ter empreendimentos. Deus vai dar sabedoria para pessoas aqui na Colônia do Urém para botar novos empreendimentos aqui. Empreendimentos grandes, empreendimentos importantes aqui nesse lugar. Deus vai dar sabedoria. Deus vai abrir a sua mente. Deus vai falar com você. Deus vai se revelar ao seu coração. Então honre a sabedoria e ela te honrará. Amém? Honre a ela que ela vai te honrar. Eu estava conversando ontem com um amigo, no casamento lá, Tatão. Eu não tinha amizade com ele. A sobrinha dele falou para mim, é o mais velho. Aí todo mundo começou a falar bem dele. Disse, ele é o cara mesmo, ele não sabe ler o Tatão. Ele é mestre de obra. Ele trabalha com o Álvaro, da Parmaco, lá da Moto e Moto. Ele é mestre de obra. Ele que faz essas grandes obras, esses prédios do Moto e Moto, é ele que administra. Ele não sabe ler nem escrever. Mas o Senhor deu sabedoria para ele. História linda do Tatão. Então, irmão, Deus dá sabedoria. Amém? Para a gente encerrar. Honra o Senhor no teu matrimônio, no teu casamento. Honra a tua esposa. Honra o teu casamento. Tá? Eu costumo dizer que casamento não tem problema. Quem tem problema somos nós. Casamento é uma bênção, irmão. Bênção de gerar filhos. Bênção de companheirismo. Bênção de bem-estar emocional. Né? O casamento é um ambiente de prosperidade, um ambiente de crescimento, um ambiente de vitórias. Hoje as pessoas não querem mais casar, são poucos que querem, de alegria, de satisfação, de complemento. O Adão estava sozinho lá, tinha animais, tinha floresta, tinha tudo, rio, água, sol, lua. Aí Deus disse, tudo é bom, mas tem uma coisa que não está bom, que o meu amigo Adão não está bem, que está só. Não é bom que ele fique só. Aí Deus dorme ele, faz ele dormir, e tira a costela dele e faz uma mulher. Deus não tira da cabeça, para ela não dominar ele. Deus não tira dos pés, para ela não ser humilhada. Deus tira da costela do lado esquerdo, para ela ser amada do lado do coração. Amém? Ame sua esposa. Ame seu esposo. Porque o casamento é um estado de honra. Tá? Honre seus líderes. Honre seus líderes. Honre a sua liderança. Tá? Honre o seu patrão. Tem gente que trabalha, irmão, e diz, o meu patrão é esse, o patrão é aquilo. Amaldiçoa o patrão. Tem gente que amaldiçoa o governo. A Bíblia diz assim, capítulo 13 de Romanos diz assim, toda autoridade é constituída por Deus. Nós temos que honrar as autoridades. Honra o prefeito, honra o vice-prefeito, honra os vereadores. Você pode não gostar dele, mas você tem que honrar. Honra o presidente da república. Você tem que orar por ele, os deputados, os senadores. Ah, mas são ladrão, deixa ele roubar. Mas Deus vai prestar conta com Deus, vai prestar conta com Deus. Mas nós temos que honrá-los, respeitá-los, porque eles foram constituídos por Deus. Honra as lideranças. Uma grande desgraça no Brasil é essa falta de honra que as pessoas têm para com as autoridades. As pessoas não honram o patrão. Ah, o patrão é isso, o patrão é aquilo. Irmão, José teve o pior patrão que podia ter, era José. Era o faraó, o patrão de José era o faraó. José estava preso. E o faraó manda trazer ele lá. E o José revela o sonho do faraó diz assim, José, arruma alguém para dominar aí, para ser o... Aí diz, é tu mesmo, pai. O Espírito de Deus está em ti. O pior patrão, irmão, que podia ter, porque o faraó é o símbolo do capeta, né? Mas José foi funcionário dele, foi o governador do Egito, foi uma bênção, abençoou sua família porque ele honrou o seu patrão, honrou o faraó, honre o seu patrão, honre o seu trabalho. Se você honrar o seu trabalho, o teu trabalho vai te honrar. O teu patrão vai te honrar. Entendeu? Ele pode até não gostar de você, mas ele vai ter que te honrar. Porque Deus vai fazer te honrar. Amém, queridos? Honre seu pastor, honre seu dirigente, honre a sua liderança do CIS de oração, honre a liderança de jovem, de criança, onde você estiver, honre o porteiro da igreja. Fique de pé. Honre as pessoas que te ensinam. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas desprezam esses princípios. Honra aqueles que te ensinam, aqueles que cuidam da tua alma. A Bíblia diz, honra. Gálatas 6:6. O apóstolo Paulo diz assim, ó. Gálatas 6:6. Se você quiser abrir sua Bíblia para me encerrar. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Olha o que Paulo diz. Aqui entrando na primícia. Olha só, Paulo diz assim, 6:6, diz assim, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui.
Eu conheço pessoas em Paragominas, tá rico, ficou rico. Mas mucuranga, meu. Mucuranga, mão de mucura assada. Irmão, Deus vai abençoar os irmãos aqui grandemente. Mas não seja mucuranga, não. E quando você morrer, você vai morrer, vai para o cemitério, mas a sua riqueza vai ficar aqui para os outros. Entendeu? Então, irmão, tem pessoas que Deus abençoe e a mão fechada. Eu quero até elogiar a igreja aqui em Campo Manaim. Essa igreja, vocês aqui estão de parabéns. Vocês não são mucuranga, não, viu? A grande maioria dos irmãos tem a mão aberta para a obra. Eu tenho visto isso. Deus também tem visto. Assim, Deus tem feito coisa nesses dias aqui tremendo, irmãos. Amém? Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Queremos orar por esses envelopes. Olha só. Esse envelope é um envelope de oferta. Nós fizemos um carimbo e colocamos oferta de primícia. Quem quiser participar, nós vamos fazer uma oração por esses envelopes. Eu quero que você, se você desejar, você vai pegar o envelope aqui comigo, depois da oração. Vou dar um envelope para você. E você vai participar. Tá? Deus vai falar ao seu coração. É um desafio esse trabalho de primícia. E o objetivo desse trabalho de primícia, eu estava orando, Deus falou no meu coração, é cobrir a casa pastoral, madeira e telha. A madeira dá em torno de 6 mil, 5 mil. E as telhas em torno de 6 mil, mais ou menos 5 mil, a madeira. E o objetivo desse trabalho é esse, cobrir a casa pastoral. Vamos orar? Querido Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer nesta noite, quero te louvar nesse abertura desse culto da semana de primícias aqui no Campo Manaim. A tua palavra diz, Senhor, que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. E eu sei que para ti, Senhor, esse trabalho é um trabalho grande. E para mim também. Eu creio, porque eu creio, eu vejo pela fé. Os meus olhos, Senhor, estão dilatados. Eu vejo uma grande obra nesse lugar. Eu quero nesta noite agradecer pela vida de cada irmão que chegou nesta noite. Ó Deus, nós queremos aqui te honrar nesta noite, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Ó Deus, que os teus filhos também te honrem, a tua igreja te honre neste lugar. Ó Deus, que possamos obedecer os princípios de honra que o Senhor tem nos mostrado nesta noite. E eu quero te apresentar essa campanha, quero te apresentar esses envelopes, cada um desses envelopes, cada pessoa que vai entrar nesse grande desafio, Pai. Nós te apresentamos e pedimos ao Pai uma bênção especial. Quero pedir que o Senhor faça milagres. Quero pedir que o Senhor faça coisas tremendas, poderosas. Quero pedir que o Senhor venha alargar, meu Pai, meu Deus, a vida dos teus filhos. Ó Deus, que a mão esquerda, ela seja, meu Pai, abençoada com bênçãos, com riqueza e com honra. Que a mão direita seja, meu Pai, abençoada, meu Deus, com bênção da longevidade. Que o Senhor venha derramar bênçãos grandiosas na vida de cada crente aqui nesse campo, na vida dos obreiros, na vida dos auxiliares, presbíteros, diáconos, na vida dos seus filhos, dos seus familiares. Que o Senhor venha, Senhor, derramar bênçãos aqui. Não é bênção de carroça, não, Pai. Quero que o Senhor derrame bênção aqui de carrada. Eu quero que o Senhor derrame bênção aqui de bitrem. Quero que o Senhor mande bênçãos grandiosas, poderosas. Eu quero que o Senhor venha revolucionar esse lugar. Eu quero que tu estenda a mão aqui na colônia do Leim. Estenda a tua mão, Senhor, e faça coisas grandiosas aqui neste lugar, para a glória do teu nome, para que o teu nome seja engrandecido, e as pessoas vejam e te glorifiquem, te exalte na vida do teu povo aqui neste lugar. Nós oramos e petamos a tua bênção na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Em nome de Jesus, abençoa esse trabalho, abençoa o trabalho amanhã à noite, ali na congregação Nicópolis, no Sempre Verde. Nosso tempo central ficará fechado, Pai, mas estaremos ali no Sempre Verde. Abençoa sexta-feira o encerramento, em nome de Jesus, em nome de Jesus.